Oi, boa noite. O áudio tá bom? Comenta com sim se o áudio tá bom. Faz favor. Tá, obrigada. Então vamos iniciar aqui. Semana passada eu fiz a live sobre o capítulo 1 do livro O Poder do Agora. E hoje vai ser sobre o capítulo 2. O título do capítulo 2 é Consciência, o caminho para escapar do sofrimento. Então, esse livro, para quem não conhece, eu vou mostrar, é esse livro aqui. E ele é feito de perguntas e respostas. Perguntas que os alunos fazem para o autor do livro. E eu vou ler uma pergunta aqui. Por que a mente tem o hábito de negar ou resistir ao agora? Aí o autor responde: porque ela não consegue funcionar e permanecer no controle sem que esteja associada ao tempo, tanto passado quanto futuro. E assim ela vê o atemporal agora como algo ameaçador. Na verdade, o tempo e a mente são inseparáveis. Se antes você se fixava no tempo e fazia rápidas visitas ao agora, inverta essa lógica, fixando-se no agora e fazendo visitas rápidas ao passado e ao futuro. Quando precisar lidar com os desafios, quando precisar lidar com os aspectos práticos da sua vida. Então, esse livro ele fala sobre estar em estado de presença. Presença no aqui e agora, nesse momento, que é tudo que temos. E não ficar pensando demais no passado, como se querendo voltar, porque não tem como, né? Voltar para um tempo que a gente já viveu. Thaís, tu que me incentivou, Thaís, a falar aqui. E não ficar também no futuro, porque o futuro não existe, né? Tudo que existe é o que está acontecendo aqui e agora. Diga sim para a vida e veja como, de repente, a vida começa a trabalhar mais a seu favor, em vez de contra você. Às vezes a gente acha que a vida está contra nós, porque acontecem coisas ruins, mas tudo que vem para nos fazer crescer, não é castigo, né? E a forma como a gente encara o que nos acontece muda tudo. Quando a gente olha por essa perspectiva, que a gente vê que a vida está a nosso favor, que Deus está a nosso favor, que a vontade dele é que nós sejamos felizes, né? As coisas mudam. Então, outra pergunta que o aluno faz. Às vezes o momento atual é inaceitável, desagradável ou terrível. Quem nunca, né? Quem nunca passou por uma situação difícil na vida, né? Todos nós passamos. Então o autor fala que as coisas são como são. Observe como a mente julga continuamente o comportamento, atribuindo nome às coisas, como o aluno atribuiu o momento de inaceitável, desfavorável ou terrível. Entenda como esse processo cria sofrimento e infelicidade, né? Não essa nossa mania de não aceitar as coisas como elas são, e não aceitar não quer dizer que não vai fazer nada. Aceitar é isso que está acontecendo, mas a partir disso, o que eu vou fazer, né? Se a gente pode fazer alguma coisa, a gente faz, às vezes a gente não pode, né? E aí ele fala sobre dissolvendo o sofrimento do passado. Quando o sofrimento nos domina, ele faz com que desejamos ter ainda mais sofrimento.
Claro que não é consciente, né? Ninguém deseja sofrer conscientemente, mas ele tá falando no inconsciente. O sofrimento, a sombra escura projetada pelo ego, tem medo da luz da nossa consciência. Teme ser descoberto. Sobrevive graças à nossa identificação inconsciente com ele, assim como do medo inconsciente de enfrentarmos o sofrimento que vive dentro de nós. Mas se não o enfrentamos, se não direcionamos luz da nossa consciência sobre o sofrimento, seremos forçados a revivê-lo. Então, a gente fala empurrar a sujeira para debaixo do tapete, né? Quando a gente sabe que tem uma coisa para resolver, mas a gente não resolve e fica adiando, então a gente sofre até a gente resolver, porque enquanto a gente não resolver, não vai parar de se repetir. E quando a gente tem alguma questão, o melhor a se fazer é quanto mais antes a gente resolver, quanto mais cedo a gente resolver, mais cedo vai acabar. O sofrimento pode nos parecer um monstro perigoso, mas eu lhe garanto que se trata de um fantasma frágil. Ele não pode prevalecer sobre o poder da nossa presença. Portanto, o sofrimento não quer que nós o observemos diretamente e vejamos quem ele realmente é. No momento em que o observamos, sentimos seu corpo energético dentro de nós e desprezamos nossa identificação com ele. Surge uma nova dimensão da consciência. Chamo isso de presença. Então, ele fala em estar em presença. É uma ótima ferramenta é tu te imaginar que tu tá te observando. Quando tu tiver alguma questão, que tá te incomodando, não te identificar com o teu pensamento, mas ter um olhar de fora, sabe? Isso é uma ótima ferramenta que ajuda a não sofrer. Passamos a ser testemunhas ou observadores do sofrimento. Isso significa que ele não pode mais nos usar, fingindo ser nosso eu interior. Então, não temos mais como realimentá-lo. Aqui está nossa mais profunda força interior. Acabamos de acessar o poder do agora. Então, o poder do agora ele fala sobre não se identificar com a mente. Porque a mente, às vezes, ela nos puxa para baixo, né? A gente tem uma tendência a ter pensamentos negativos, né? E se a gente ouvir a voz do nosso coração, que é Deus, que Deus está dentro de nós, nós não vamos sofrer, porque Deus é amor, né? Ele fala com amor, ele traz paz. E quando a gente sente medo, ouve uma voz que nos passa medo, não é Deus, é a mente. Deus é amor. E eu vou ler outra pergunta. O que acontece ao sofrimento quando nos tornamos conscientes o bastante para romper a nossa identificação com ele? Aí o autor fala que São Paulo expressa esse princípio universal de uma forma linda ao dizer: tudo é revelado ao ser e exposto à luz, e o que for exposto à própria luz se torna luz. Então, se nós trouxer a luz da consciência, que é ter o entendimento sobre as coisas, nós não vamos sofrer. Assim como não se pode lutar contra a escuridão. Não se pode lutar contra o sofrimento. Tentar fazer isso poderia gerar um conflito interior e um sofrimento adicional. Observar o sofrimento já é o bastante. Que nem eu falei antes de observar te observar, sabe? Como tu estivesse fora do teu corpo mesmo. Observar os teus pensamentos e não se identificar com eles. Observá-lo implica aceitá-lo como parte do que existe naquele momento.
né, a aceitação, que quando nós aceitamos as coisas como elas são, nós não sofremos. E aceitar não significa não fazer nada. Mesmo quando começamos a deixar de nos identificar e nos tornamos observadores, o sofrimento ainda continua a agir por um tempo e vai tentar fazer com que voltemos a nos identificar com ele. Embora não esteja mais recebendo a energia originada da nossa identificação com ele, o sofrimento ainda tem sua força, como uma roda gigante que continua a girar, mesmo quando deixa de receber impulso. Então, nós passamos muito tempo identificados com a mente, né, sofrendo, e quando a gente decide mudar, não é de uma hora para outra, é um novo hábito. Eu gosto de comparar com a musculação, né? O mais difícil é começar. Aí quando a gente começa, a gente vai tendo o costume de ir, né? Às vezes a gente não tá com vontade de ir, vai igual e pensa que bom que eu fui, e até se tornar um hábito. E quando se torna um hábito, fica mais fácil, bem mais fácil. A gente vai no automático, né? E a gente vê que aquilo tá nos fazendo bem. E aí ele fala sobre a identificação do ego com o sofrimento. Não nego que podemos encontrar uma forte resistência interna tentando nos impedir de pôr um fim à identificação com o sofrimento. Isso acontecerá particularmente se tivermos vivido intimamente identificados com o sofrimento emocional durante a maior parte da vida, e se tivermos investido nele uma grande parte ou mesmo todo o nosso sentido de eu interior. Então, quanto mais tempo nós estivermos identificados com a mente, mais tempo vai demorar para esse hábito vai demorar para se tornar hábito na nossa vida. Mas é um processo. E orai e vigiai todos os dias. Lembrar que nós não somos a nossa mente. E isso vale a pena fazer, que nem fazer exercício. Vale a pena fazer todos os dias. Porque é saúde, qualidade de vida, bem-estar. Então vale a pena. Mesmo que demore leve o tempo que levar para implantar o hábito. Você preferia viver com o sofrimento? Você preferia viver com o sofrimento a soltar para o desconhecido, correndo o risco de perder o seu infeliz, mas familiar eu interior? Então ele pergunta, às vezes a gente não tá bem, tá sofrendo, tem alguma coisa nos incomodando, mas é conhecido, é um lugar conhecido. Então mudar exige coragem, né? O desconhecido traz medo, mas tem uma frase que diz que para ser feliz é preciso ter coragem, né? E se esse é o seu caso, observe a resistência dentro de você, observe o seu apego ao sofrimento, porque às vezes nós temos questões que faz tanto tempo que estão presentes na nossa vida, que a gente acaba se apegando até às coisas ruins. Esteja muito alerta. Observe como é estranho ter prazer em ser infeliz. Né? O nosso corpo acostuma com coisas ruins também. Observe a compulsão de falar ou pensar a esse respeito. Falar ou pensar coisas ruins. A resistência deixará de existir se você torná-la consciente. Poderá então dar atenção ao sofrimento, estar presente como testemunha e iniciar a transformação. Então, a partir do momento que tu decide parar com teus maus hábitos, começa a transformação. E é todos os dias, praticar todos os dias. Né? Que nem a musculação. Tu não vai um dia lá e treina e construir o músculo e deu. Né? Tu vai todos os dias, constrói músculos
e pra te não perder, tu tem que continuar. Mas vale muito a pena. Aí ele fala sobre a origem do medo. Aí tem outra pergunta. Você mencionou o medo como uma parte do nosso sofrimento emocional latente. Por que há tanto medo na vida das pessoas? Uma certa dose de medo não é saudável? Se eu não tivesse medo do fogo, poderia colocar minha mão dentro dele e me queimar. Aí ele fala, o autor responde: a razão pela qual não colocamos a mão no fogo não é o medo, e sim a certeza de que vamos nos queimar. Não é preciso ter medo para evitar um perigo desnecessário. Basta um acúmulo de inteligência e bom senso. A doença psicológica do medo não está presa a qualquer perigo imediato, concreto e verdadeiro. Manifesta-se de várias formas, tais como agitação, preocupação, ansiedade, nervosismo, tensão, pavor, fobia, etc. Esse tipo de medo psicológico é sempre de alguma coisa que poderá acontecer, não de alguma coisa que está acontecendo neste momento. Então, é quando nós sofremos por preocupação, né, de uma coisa que nós temos medo que aconteça. E a maioria das coisas que nós temos medo que aconteça não acontece. E se acontecer, não são tão ruins quanto nós esperamos. Você está aqui e agora, ao passo que a sua mente está no futuro. Né? Então, quando estamos preocupados com alguma coisa, nós não estamos presentes no aqui e agora, estamos no futuro, que não existe. Essa situação cria um espaço de angústia. E caso estejamos identificados com as nossas mentes e tenhamos pedido contato com o poder e a simplicidade do agora, essa angústia será a nossa companhia constante. Então, ficamos angustiados quando estamos identificados com o futuro, quando estamos preocupados com o que vai acontecer, né? E não resolve. Eu sei que falar é fácil, mas não resolve se preocupar com o futuro. E o melhor a fazer é estar presente no que está acontecendo aqui e agora, né? Para viver em paz, para não ficar desesperado às vezes, né? Porque a gente resolve as coisas quando a gente está com a cabeça no lugar, com a cabeça fria, e isso acontece no aqui e agora. É normal a gente se preocupar com o futuro, né? Isso é bem normal. Eu também acontece comigo, mas sempre que acontece, eu tento voltar para o momento presente. Prestar atenção no que eu estou fazendo, que aí a preocupação vai indo embora, sabe? Vai se dissolvendo. Que mensagem o corpo está recebendo permanente do ego? O falso eu interior, construído pela mente. Então, que mensagem o ego nos passa? Ele nos passa uma mensagem de perigo, que nós estamos sob ameaça. E qual é a relação, qual é a emoção gerada por essa mensagem permanente? E essa mensagem causa medo, é claro. O medo parece ter várias causas. Nós temos medo de perder, de falhar, de nos machucar. Mas, em última análise, todos os medos se resumem em um só. O medo que o ego tem da morte e da destruição. Aí ele fala sobre a busca do ego pela plenitude. Enquanto o ego dirige a nossa vida, não conseguimos nos sentir à vontade, em paz ou completos, exceto por breves períodos, quando acabamos de ter um desejo satisfeito. Então, só quando acontece alguma coisa que nós queríamos muito, que nós ficamos satisfeitos. E logo que a gente consegue, esse sentimento bom passa.
né? E não deveria ser assim. E assim termina o segundo capítulo do livro. E semana que vem, domingo, eu vou falar sobre o capítulo 3, que é sobre entrando profundamente no agora. E eu agradeço a todos que assistiram. Eu sei que o tempo de vocês é precioso, mas é um assunto que vale a pena e que me ajuda a viver em paz. Então, por isso eu estou compartilhando aqui com vocês. Eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem do livro e que ajude vocês de alguma forma. E eu agradeço mais uma vez. Que bom que vocês gostaram. Eu fico feliz em saber. Obrigada por assistirem. E semana que vem tem mais. Boa noite a todos.